Olá, seja bem-vindo ao canal Pastor J. Gomes, através da TV Embaixada, aqui na programação Aprendendo a Palavra. E desde já nós queremos já pedir para você compartilhar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, deixar o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. E também eu quero mandar aqui um abraço, a paz do Senhor para os irmãos do Barroso, também para os irmãos de Paraipaba e também para todos os irmãos da cidade de Ipixuna do Pará, os demais irmãos que têm assistido a programação, têm curtido os vídeos e têm compartilhado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, hoje no programa Aprendendo a Palavra nós temos um estudo bíblico em que eu estarei falando sobre 5 características que você tem um reino de Deus. Então vamos falar nessa tarde, nesse momento, sobre 5 características que você tem um reino de Deus. Você está preparado para esse belo ensino, para essa bela palavra, essa grande revelação que o Senhor Deus trouxe no meu coração neste momento? Muito bem, nós vamos falar sobre as 5 características que prova que a pessoa tem um reino de Deus na vida dela. A primeira característica que a pessoa tem um reino de Deus na vida dela é se ela tem a salvação na vida dela. No capítulo 3 de João, versículo 2 em diante até o versículo 8, Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E quando fala nascer da água e do Espírito, está falando do novo nascimento, de receber a salvação na sua vida. Então essa é uma das características e um sinal de que a pessoa tem o reino de Deus em sua vida. Ela tem a salvação, ela nasceu da água e do Espírito. No livro de Gálatas também nós vamos ver que Paulo vai dizer aos Gálatas que aqueles que praticam os frutos do Espírito, esses aí herdarão o reino de Deus. Mas a pessoa que pratica as obras da carne, essa não verão o reino de Deus, ou não terão o reino de Deus. Então, logo nós vemos que a pessoa que foi nascida de novo, ela não pratica as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito. A pessoa que é nascida da água do Espírito, ela pratica os frutos do Espírito. Aleluia! Então, essa pessoa, ela tem a salvação na sua vida. Então, essa é a primeira característica que a pessoa tem um reino de Deus. Ela tem a salvação. Aleluia! A segunda característica que prova que a pessoa tem um reino de Deus dentro de si, aleluia, prova que essa pessoa tem autoridade sobre essa terra, sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que vem contra ela. No livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 19, Jesus olhou para Pedro e disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele disse também que daria as chaves dos céus. O que Pedro fechasse estava fechado, o que Pedro abrisse estava aberto, então estaria aberto. Então a segunda característica que a pessoa tem um reino de Deus é que ela tem a autoridade, aleluia, na sua vida de ser uma pessoa bem próspera e também uma pessoa bem sucedida espiritualmente falando. Essa é a segunda característica que a pessoa tem um reino de Deus. Uma terceira prova que vem nos provar que temos o reino de Deus, que é a terceira característica que temos o reino de Deus, é que nós temos o poder
de Deus nas nossas vidas. E nós não andamos por palavras de homens, não andamos por filosofias, não andamos por sabedorias humanas, não andamos pelo curso dessa vida e nem pelas coisas que vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Andamos pela fé no Filho de Deus, aleluia, através do poder de Deus. A nossa fé não está apoiada na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. E Paulo, ele fala dessa terceira característica que eu estou falando, que prova que nós temos o reino de Deus. Paulo fala isso no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 19. Ele disse que o evangelho não é provado com palavras, mas sim com demonstração. O reino de Deus não é palavras persuasivas ou de sabedorias humanas, de discursos humanos, mas o reino de Deus é poder, é virtude. Então, essa é a terceira característica que prova que a pessoa tem o reino de Deus dentro dela. Aleluia. A quarta característica que prova que a pessoa tem o reino de Deus dentro dela está em Romanos 14 e versículo 17, que Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, gozo ou alegria no Espírito Santo. Aleluia. Então, a quarta característica que temos o reino de Deus é essa, que temos a alegria completa em nosso coração. Jesus disse para os seus discípulos que quando o Espírito Santo viesse, a alegria deles seria completa. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo tem o reino de Deus dentro dela. Então, essas 5 características que provam que nós temos o reino de Deus. A quarta é essa: ter paz e alegria no coração através do Espírito Santo. Então, logo nós vamos entender que buscar o reino de Deus é buscar o Espírito Santo. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Então Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e gozo, alegria no Espírito Santo. Então essas são as 5 características que provam que o reino de Deus está dentro de mim. A última característica que prova que eu tenho o reino de Deus dentro de mim é que eu tenho um domínio sobre as trevas. Em mim está a luz e eu vivo na luz, eu ando na luz. E o apóstolo Pedro disse, o apóstolo João disse, que se tivermos comunhão uns com os outros, apenas uma gota do sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí sabemos que estamos na luz e andamos na luz como ele andou. Jesus disse: se alguém andar de noite, tropeça, mas se alguém andar de dia na luz, não tropeçará. Então, amados, queridos irmãos, essa é a 5ª característica que temos o reino de Deus dentro de nós. É que temos domínio sobre as trevas. Jesus disse em Mateus capítulo 12, que ele disse: se eu expulso os demônios, é pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a prova que chegou o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, essa é a prova que chegou o reino de Deus. Então, a 5ª característica é domínio sobre as trevas, sobre o mal. Os demônios temerão essa pessoa que tem o reino de Deus. Se você tem medo dos demônios, você ainda não tem o reino de Deus
dentro de si. Aí você pergunta, pastor, como eu vou conseguir ter o reino de Deus, para me ter salvação, para me ter autoridade nessa terra, para me ter poder de Deus na minha vida, para que a minha fé se apoie no poder de Deus, para me ter alegria, paz e gozo e também ter domínio sobre as trevas. Aleluia! É simples, amados. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele não mudou. Jesus veio e disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus veio numa simplicidade muito grande. Jesus, ele veio, nasceu numa manjedoura, por isso que mataram ele, porque esperava ele no cavalo branco, vestido de vestes reais, de coroa, e sendo recebido por multidões. Mas ele veio, nasceu na manjedoura, entrou na cidade num jumentinho, viveu uma vida simples. O Evangelho é simples. Jesus disse, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino dos céus, o reino de Deus. Então, amados, querido, você quer ter o reino de Deus dentro de você, você vai começar a buscar na sua vida o Espírito Santo de Deus. Esqueça as coisas dessa vida, esqueça os bens materiais, esqueça o dinheiro, esqueça a fama, esqueça a busca incessante pelas coisas da carne, e você vai se dedicar a buscar o Espírito Santo. Nessas passagens que eu falei, como buscar o reino de Deus, como ter o reino de Deus, as 5 características que você precisa ter na sua vida, ou que você tem quando você tem o reino de Deus. Você só vai obter elas depois que você ter uma busca incessante do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir ter essas 5 características nas nossas vidas da parte de Deus. Então essas são as 5 características que provam que o reino de Deus está na minha vida. O Espírito Santo. Peça. Jesus disse, pedi, buscai e batei. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. Ele está falando da busca do Espírito Santo. Ele não está falando de coisas materiais. Ele está falando de buscar o Espírito Santo. Porque a identificação que o reino de Deus está, um sinal evidente que o reino de Deus está dentro de nós, que vai produzir essas 5 características, é o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e também não esqueça também de compartilhar, né? Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, mande para os seus irmãos e o que o Senhor venha abençoar mais vidas através desta programação, né? Aqui na TV Embaixada, através da TV Embaixada, no canal Pastor J. Gomes. Que Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.